Olá, juniores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, espero que estejam sendo obedientes, que estejam estudando, espero que vocês estejam sendo a bênção que eu sei que vocês são, amém? E eu voltei aqui hoje para mais uma investigação, e o tema da nossa investigação é Eu, um flecheiro? E o que você pensa ali com isso, né? Um flecheiro? Nós vamos entender um pouco melhor isso, né? E antes de começar a nossa lição de hoje, nós vamos orar? Amém? Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida de cada junior que está assistindo esse vídeo. Eu peço ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, derrame sobre ele, Senhor, o teu entendimento, Senhor. Leva, Senhor, cativa a tua obediência, Senhor, os pensamentos deles nesse momento, que eles estejam voltados, Senhor, para esse ensinamento, que essa semente, Senhor, possa frutificar na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém? E hoje nós temos 3 objetivos com essa lição. O primeiro é compreender que você tem dons espirituais. Isso, que eu, que você, que nós temos dons espirituais. O segundo objetivo é sentir desejo de servir as pessoas. E o terceiro objetivo é ajudar o próximo com o seu dom. Amém? E o versículo-chave dessa lição de hoje está lá em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Amém? Então a gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente está fazendo para Deus, né? Às vezes a gente pensa assim, eu estou fazendo para minha mãe que pediu para eu fazer algo para mim, eu estou fazendo para o meu irmão. Não, a gente, tudo, as mínimas coisas que a gente faz, a gente está fazendo para Deus. E a gente vai entender também um pouco melhor sobre isso, tá bom? Pista número 1, posição do flecheiro. Então vamos ler Efésios 4, do 1 ao 3. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que só o Espírito dá. Amém? Até aqui. Então, como nós lemos lá em Efésios 4, do 1 ao 3, né, a gente viu as características, né, de um bom arremessador de Deus, né, a gente vai entender um pouco mais o que nós precisamos para ter essas características. Então, assim, vocês já viram algum flecheiro? Vocês conhecem um flecheiro? Já viram em algum lugar? Filme, né? Filme tem, né? Alguns desenho, né? Vocês sabem o que é um flecheiro? Então, assim, para se tornar um flecheiro, nas Olimpíadas tem flecheiro, é verdade. Olimpíadas, estava lembrando. Então, assim, para se tornar um flecheiro, ele tem que ter o quê? Um treinamento para se tornar um bom flecheiro, né? A pessoa não nasce sabendo atirar as flechas. Talvez até tenha habilidade e pontaria, mas o que ela precisa? Ela precisa aprender técnicas, né? Como segurar o arco, a flecha, como apontar a posição do corpo, a posição que o corpo deve ficar quando ela vai apontar a flecha, né? Porque se ela aponta para um lado errado, não vai atingir o alvo, certo? Que posição o corpo deve ficar, até respirar no momento certo, porque de repente ela quer lá atirar a flecha e ela respira no momento, solta aquele fôlego grande no momento que ela vai atirar, e aí o que acontece, né? Já a flecha já desviou do alvo, né? Então, assim, precisa-se ter um treinamento. Então, Deus nos deu alguns dons, né? Porém, para usá-los de maneira correta, também precisamos ser treinados, né? E sabe quem nos dá esse treinamento? Quem é que nos treina, né, para usar os nossos dons de maneira certa?
Quem é que nos treina? Quem nos treina é o próprio Deus, né? Todos nós somos flecheiros de Deus, todos. E devemos usar os dons dados por Ele de forma correta para atingirmos o alvo. Se deixarmos ser treinados, o Senhor nos ajudará a desenvolver essa lista de características que a gente acabou de ver que nós precisamos ter, né? De ser um flecheiro de Deus, porque para ser um bom flecheiro e para ser um flecheiro de Deus, nós precisamos ter essas características, como a gente acabou de ver. Então, assim, se por acaso você não consegue ser dócil, né? Tipo, tem dificuldade de ser dócil, né? De ser... Vai lá, ó, já reconheceu aí que você não é dócil o tempo todo, já escreve lá, já vai diante do Senhor. Senhor, eu tenho essa característica aqui que eu preciso mudar, né? Se você não consegue ser paciente, né? Esperar o momento certo, né? Por que o flecheiro faz? Ele não espera o momento certo para poder atirar a flecha, né? Então, Deus está nos falando que nós precisamos ser pacientes, é uma característica. Então, se você aí não reconhece, né, algumas coisas, então pensa e fala assim, não, eu vou reconhecer essas características que eu preciso mudar para ser um bom flecheiro, né? Então, assim, se não é paciente, vamos colocar isso diante de Deus e vamos treinar. Porque o que está dizendo a lição? Que nós precisamos ser treinados e Deus vai nos treinar para ter essas características. Amém? E agora nós vamos para a pista 2, que está lá em Romanos, no capítulo 12, do versículo do 6 a 8. Eu vou ler junto com vocês, tá bom? Então diz assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Amém? Então, quais são os dons espirituais que vemos em Romanos 12, do 6 ao 8? Né? Temos 7 dons espirituais. Anotem aí. O primeiro é de profecia. O segundo, de ministério. O terceiro é de ensino. O quarto, de exortação. O quinto, de contribuição. O sexto é de governo. E o sétimo, de misericórdia. Amém? E agora nós temos também outros dons espirituais que estão descritos lá em Efésios 4, no versículo 11, que eu vou ler junto com vocês. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Amém? Então, vamos fazer uma lista com os dons que encontramos nesse versículo. Primeiro, dons para apóstolos, né? Segundo, profeta. Terceiro, evangelistas. Quarto, pastores. E o quinto e último, mestres. Amém? Pista número 2, as flechas. Vamos então entender um pouco melhor o que a gente leu em Romanos 12, do 6 ao 8, e agora em Efésios 4, do 1 ao 11. Então, vejam bem, olha quantos dons, né, diferentes nós encontramos nesses textos, né? E quantos dons diferentes, né, temos também dentro da igreja. Vocês identificam que um tem um dom, o outro tem outro.
Nenhum assim é igual, às vezes é parecido, né? Mas não é igual. E vocês acham que, por exemplo, um dom é melhor que o outro? Tipo, ser pastor é melhor do que ser profeta? Ou ser profeta é melhor? Ou ser apóstolo é melhor? Ou, por exemplo, vocês acham que uma pessoa que tem o dom de misericórdia, que gosta de ajudar as outras pessoas, né, que está sempre preocupada com os outros, e às vezes ela nem sabe falar em público, mas vocês acham que ela possui um dom menor do que aquela pessoa que é mestre, do que aquela pessoa que ensina? O que vocês acham? Claro que não. Talvez um dom ele apareça mais que o outro, né? Mas são todos muito importantes, são todos dados por Deus e ele é dado por Deus para quê? Para que nós possamos cumprir o que ele deseja através dos nossos dons. Então, será que nós podemos dizer que os dons são as flechas que são usadas para atingir o alvo de Deus? A gente pode dizer isso? Sim, né? Nós podemos dizer isso sim. Por quê? Os dons são verdadeiras flechas que devemos colocar nas mãos de Deus, pois certamente ele não erra o alvo. Bom, eu não sei quais foram os dons espirituais que Deus deu a você, mas será que você está acertando o alvo que ele estabeleceu? Lembre-se que o alvo é ajudar uns aos outros e crescer na fé em Cristo. Amém? E agora nós vamos para a pista número 3, que é o quê? O alvo, certo? E vamos ler Efésios 4:12. Eu vou ler junto com vocês. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ler também Romanos 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Amém? Então, com esses textos, nós podemos aprender que Deus nos deu dons com objetivos bem claros. Isto é, com alvos. Então, os nossos dons têm um alvo, tá? Nos textos de Efésios e de Romanos, Deus nos mostra que esses dons não são para ser usados para nós mesmos, né? Então, tipo, Deus me deu um dom de evangelizar. E aí eu fico dentro de casa, né? Não falo de Jesus para ninguém. O que eu estou fazendo? Eu estou guardando o dom para mim mesmo, né? E Deus não me deu um dom para isso. Todo dom, ele é para ser usado. Amém? Porque aí, se a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar sendo o quê? Egoísta com aquilo que Deus nos deu, né? E nós não somos egoístas, amém? Na investigação anterior, né, nós aprendemos que quando Deus dividiu os dons aos seus filhos como bem quis, ele tinha bons e grandes objetivos. Então, assim, creiam que os dons que Deus colocou sobre você, ele tem bons e grandes objetivos com isso. Né? Então, assim, não menospreze o dom que você tem, o dom que Deus colocou sobre você. Amém? Eu vou ler novamente o texto com vocês de Efésios 4:12, né, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Nesse texto, o alvo de termos dons espirituais é ajudar uns aos outros e fazer coisas para o crescimento da igreja, que é o corpo de Cristo. Não podemos nos esquecer disso, tá certo? Amém? Então, conclusão. O alvo de Deus, ao nos dar dons, é de servir uns aos outros para que haja crescimento espiritual de todos os filhos dele, para que não sejamos enganados e a nossa fé
em Jesus aumente a cada dia. Então vamos à resposta do nosso mistério? Qual que era a pergunta? A pergunta era: qual é o alvo dos dons espirituais? Já sabem a resposta? Vamos lá. A resposta é: o alvo dos dons espirituais é servir uns aos outros, ajudando a cada um a crescer na fé em Jesus Cristo. Amém? Essa é a resposta do nosso mistério. Então, para vocês se aperfeiçoarem nisso, leiam um texto que está lá em Efésios 4:12, que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então é isso, juniores. Concluímos mais uma investigação, né? Eu, flecheiro? Sim, você, flecheiro. E vou deixar também aqui um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: vocês vão gravar um vídeo, né, dizendo qual desses dons que vocês identifiquem em você, né, e o que você pretende fazer com esse dom. Vou dar um exemplo. Eu me identifico com o dom de ensino, né, um exemplo. Se eu me identifico com o dom de ensino, o que eu vou fazer? Eu vou estudar e vou me capacitar para aprender cada vez mais, para poder ensinar, para exercer o meu dom. Amém? Então, vocês deixem qual o dom que você identifique em você e como você vai fazer, né, para exercer esse dom. Amém? Então, fica aí lançado o desafio. Quero ver vocês cumprindo mais esse desafio. Tá muito legal de ver vocês cumprindo todos os desafios, é muito bom, né? Parabéns para todos, sem exceção, vocês estão assim cada vez melhores, né? Então vamos cumprir mais esse. Qual é o dom aí que você tem? Amém? Beijo e até a próxima!